Também gostaria de agradecer algumas empresas que colaboraram e muito para a realização desse projeto. São elas. O Lab SSJ, que é o curador desse projeto, e também é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, e todo o seu trabalho é embasado no tema inovação. A 3M, cujo tema inovação está totalmente inerente ao nome, à marca da empresa, 3M. A Axia Value Chain, que é uma consultoria que trabalha com bastante propriedade esse tema em seus projetos. A Sony, se a gente olhar, analisar a história, a tradição da Sony, a gente vai ver que todos os seus produtos sempre esteve associado ao tema inovação, e essas empresas colaboraram muito para a realização desse projeto. Antes de passar a palavra efetivamente ao nosso palestrante, gostaria de passar alguns recados para vocês. Que essa palestra vai ser transmitida ao vivo pela internet, no portal da HSM. Por isso eu peço a gentileza de todos vocês para deixarem seus telefones celulares desligados ou no módulo silencioso. E também, se possível, evitem deixar a palestra antes do término. Mais 2 recadinhos que gostaria de passar é que, caso vocês tenham interesse de assistir a próxima palestra, para vocês pegarem, não esquecerem de pegar o convite com as recepcionistas que estão lá na entrada, e também, se possível, preencher a ficha de avaliação, que é muito importante para as próximas palestras, próximas ações que nós vamos realizar. Antes de passar efetivamente a palavra para o nosso palestrante, vou fazer uma breve apresentação dele. O Carlos Bremer, diretor de inovação da Axia Value Chain, cujo tema será Inovando Paradigmas, Pensando Diferente e Transformando Resultados. Carlos, por favor, espaço todo seu. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Vou tentar fazer um negócio diferente hoje, que é ficar no meio de vocês andando para lá e para cá, né? Vou tentar conseguir conversar com todo mundo e vocês vão talvez no fim entender o porquê que a gente fez essa divisão. Antes, o que eu vou falar não é sobre esse livro, mas quem quiser ler um livro bacana sobre inovação, eu recomendo esse aqui, ó, De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steven Johnson. É um livro muito legal, muito interessante, tá? Eu vou deixar para quem quiser circular, aqui eu vou até te desmarcar minhas páginas aqui, né? Quem quiser anotar, e acho que está à venda aqui na Livraria Cultura também, tá? Então, o que nós vamos conversar hoje, né? Hoje é uma apresentação meio diferente, porque eu não vou falar sobre soluções prontas, não vou falar sobre nada muito concreto. Muito pelo contrário, eu quero conversar sobre pensamento, né? É quase filosófico o que eu vou tentar fazer aqui, é de evocar o consciente e o inconsciente de vocês, para talvez a partir dele a gente conseguir gerar soluções novas ou diferentes, né? Como a gente comentou aqui, tá? Para começar, então, eu vou pedir para vocês lerem um pouquinho aqui, ó, e pensarem, ó, qual foi ou qual é a sua meta e seu plano ao vir aqui no evento da HSM, o que você fez até agora, como é que você avalia a tua participação, o que falta para você atingir a sua meta e se você está tendo sucesso nesse empreendimento ou nessa participação. Tudo bem? Todo mundo pensando um pouquinho, agora tem que começar a resgatar o pensamento de vocês. Eu vou pegar outro aqui agora, ó. Por que você veio até o HSM? O que você está achando? Com quem que você já dividiu isso que você está fazendo aqui? O que você aprendeu de novo? E se você está valendo a pena, se você está gostando. E como o objetivo aqui é a gente conversar, muito mais do que fazer uma apresentação, pega uma pessoa do lado, escolhe uma dessas duas conjuntos aqui de perguntas e explica o que você está fazendo aqui. Dá o seu nome, sua empresa, escolhe um dos dois e fala o que você está fazendo aqui na HSM. Vamos começar a se conhecer aqui. Se tem alguém sobrando, eu vou junto aqui. Tem que desligar meu microfone aqui. Prazer. Tudo bem? Tá desligado? Acho que agora tá. Agora você ligou. Não, eu não mexo. É ele que... Deixa eu tirar aqui. Pronto, tirei aqui. Tudo bem? Eu estou vindo agora tentar conversar com um amigo seu, o próprio Carlos, que eu mandei meu material para ele. Eu tive um contato com vocês há um tempo atrás. Então, a minha meta, porque eu tenho vários amigos que estão à exposição aqui, HSM Management, né? Na parte de produção de vídeos, da Eagle Fly. Você escolheu mais essa Escolhi essa daqui. Legal. Então, a minha meta era retomar um contato que eu já tinha com outros, com a Fundação Cabral, por exemplo, aproveitar
aproveitar essa vinda para retomar contatos de projetos e iniciativas que a gente vai fazendo. Isso também está, eu tive contato há um tempo atrás com o Ricardo Capa, há muitos anos. E aí eu tinha um projeto, na época continuou, a gente não retomou, mas aí eu vi esse trabalho de inovação e mandei meu material para o Marco Sá, que a gente vai estar falando depois. E eu fiz até agora, eu cheguei ainda há pouco, foi dar uma rodada e já mapear o que ele tem. Não tem ainda uma participação para ser avaliada, mas a primeira passada já foi muito legal, muito simpática. O que eu vou fazer para atingir a meta? É me programar, falar com as pessoas que eu votei. Se eu estou tendo sucesso, comecei agora, então eu acredito que sim. O meu é me divertir. Eu vim aqui para divulgar, estou no outro. Vim aqui para me divertir. Você está há quanto tempo lá? Eu fundei a Axis, estou há 8 anos, somos sócios, né? O que era que você consulta? Isso. Ele vira value chain quando? Vou contar um pouquinho aqui, Tá legal. rapidinho. Então, E agora estou compartilhando com todo mundo, principalmente com você, e espero aprender muito aqui. o que você está achando? Para nós está sendo muito legal, porque é uma atividade de posicionamento. A gente está posicionando a empresa mais como gestor, não mais como supply chain. Muito bom. Porque vocês têm essa cena da USP, A né? gente nasceu e eu vou falar aqui. Eu sou engenheiro de produção, mas eu já comecei em People Chain. Legal, Desenvolvimento. E o que você aprendeu de novo? Eu acho assim, que o pessoal está falando muito do mesmo. Sabe, eu estou vendo as palestras, mas é legal. Deixa eu voltar aqui para você. Obrigado, viu? Prazer. Pessoal, vamos lá? Muito bom, todo mundo conversou um pouquinho, né? Quem estava dormindo acordou, né? Tive o prazer de conversar um pouquinho. Vamos lá? É engraçado, né? Às vezes a gente faz evento fora do Brasil, né? Lá fora você tem que brigar para as pessoas falarem, né? Aqui é para as pessoas pararem de falar, né? Ao contrário. Levanta a mão e agora todo mundo tem que participar. Quem escolheu falar mais de meta e sucesso? Quem escolheu mais essa linha? Quem escolheu mais o porque veio, o que está achando? Todo mundo tem que levantar a mão. A maioria escolheu para cá, tô certo, né? Vocês me ajudam, né? Legal, estamos começando a entender por que nós dividimos em dois, por que nós estamos começando a dividir em dois, e vocês começam a sacar o que eu estou querendo passar para vocês aqui. E eu vou pôr uma provocação, vou pôr 3 perguntas para vocês, né? Por que é que 95% das doações de equipamentos hospitalares para países africanos, e por que eu peguei país africano? Porque é de onde tem estatística da ONU, né? Eles param de funcionar depois de 5 anos. Né? E são bilhões de dólares doados que depois de 5 anos param, não estão mais funcionando. Nós vamos resgatar isso aqui lá para o fim da apresentação. Outra pergunta para vocês. Steve Jobs, está na moda, teria feito o que fez se fosse diretor de inovação da Apple? Se não fosse o empreendedor? Né? Quem quiser falar, pode ir aqui. A gente abriu o bate-papo, né? Tá? A outra, por que que Steve Jobs e Bill Gates não se formaram? E mesmo assim chegaram onde chegaram? Né? Então, são algumas perguntinhas que a gente vai vendo na realidade e vai começando a entender e fazer talvez perguntas diferentes. Meu objetivo aqui, gente, é fazer você sair daqui fazendo perguntas diferentes, tá? Não vou dar resposta, vocês é que vão achar a resposta de vocês. Eu vou falar de inovar paradigma, não quero falar de quebrar paradigma. Quebrar paradigma é fácil, põe o outro no lugar, você não tem outro, você põe o velho de novo, né? Não sei se todo mundo conhece essa experiência que foi feita na Universidade da Califórnia. Eles pegaram 4 macacos, puseram numa jaula, e no meio da jaula puseram uma bancada e puseram banana. Quando um macaco ia pegar aquela banana, eles jogavam água gelada nos outros 3. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois de uma semana, um macaco dava porrada no outro quando ia pegar aquela banana. Depois de 1 mês, os bichos morriam de fome, mas ninguém pegava a banana. A banana ficava lá. Beleza. Aí o que eles começaram? Pegaram um macaco, trocaram um macaco só. Tiraram o macaco, puseram outro. O macaco entrou todo animado, foi na banana, apanhou dos 3. E não tinha mais ducha, não tinha mais banho de água gelada. Acabou. Aí depois de 1 mês, aquele aprendeu, eu não posso pegar naquela banana. Trocaram o 2º macaco, trocaram o 3º macaco, trocaram o 4º macaco. Depois de 6 meses de experimentos, tinham 4 macacos que nunca tinham tomado água gelada na vida, mas nunca comeram a banana. É assim que a gente constrói um paradigma. Paradigmas são construídos. O que são paradigmas? São crenças. Coisas que a gente acredita com absoluta verdade. E essa crença constrói o nosso filtro de interpretar a realidade. Então, dependendo do que eu falar, num determinado lugar, aquilo é tido como absoluta verdade. Em outros lugares, aquilo é um absurdo.
E aí a pergunta, podemos trocar nossos paradigmas? Nós conseguimos reconstruir, reformular paradigmas? É isso que eu quero falar. Entrar num modelo que a gente percebeu dentro das empresas com as quais a gente faz projeto e perceber que as pessoas acreditam piamente que estão fazendo a coisa certa e quando você vai olhar o resultado é horrível. E elas ficam se perguntando, o que é que eu estou fazendo de errado? E é nisso que eu quero chegar com vocês. Nós aqui, vamos brincar um pouquinho, somos todos macacos. E a nossa banana chama inovação. Nós fomos construídos com determinados paradigmas que nos obstruem, nos tornam muito difícil conseguir inovar. A pergunta do Steve Jobs é justamente sobre isso. Se ele tivesse que seguir e ouvir os outros macacos, os outros diretores, os sistemas de ROI, de compensação, de bonificação, talvez ele jamais tivesse chegado onde chegou. O Steve Jobs foi um inovador de paradigma. Né? Ele quebrou uma série de coisas que as pessoas falam assim, não vai funcionar nunca. Porque ele tinha, né, a liberdade de poder fazer aquilo. Tudo bem? Legal. Então, o que eu queria falar? Na segunda-feira eu fiz uma apresentação, nós tem algumas pessoas que estiveram aqui, eu falei muito sobre o lado mais concreto das coisas, sobre estratégia, sistema, prática, metodologia, falei sobre comportamento. Hoje eu vou falar sobre pensamento, sobre crença. A gente só faz, gente, aquilo que a gente acredita. Né? A gente pode até propagar aquilo que a gente não acredita muito, mas fazer com paixão, com emoção, com motivação, a gente só faz aquilo que a gente acredita. Todo o processo de mudança implica em você questionar o tempo todo naquilo que você acredita. Mudanças que entram no seu modelo mental são mudanças muito difíceis de serem feitas. E aí, né, talvez a gente esteja vendo aqui no evento da HSM, uma série de provocações que me fazem perguntar, mas pô, não foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu acredito, é bobagem, isso é besteira. E talvez a gente tenha que dar uma desarmada para ouvir algumas coisas de um jeito diferente. Tudo bem? Vamos para a história de nós macacos aqui, né? O que nós aprendemos desde que a gente nasceu? Nós passamos por qual processo de banho de água quente e banho de água gelada? Tem 6, não sei se vocês conhecem essas pessoas aqui, mas esse aqui é o Adam Smith, lá de 1700 bolinha, que foi o primeiro cara que começou a falar de especialização. É melhor você fazer muito bem alguma coisa, cada um faz o seu e no todo o mundo gera uma escala muito maior. O Adam Smith, para quem sabe, né, ele era hoje, para os termos modernos, seria um vagabundo, né, porque ele ficava andando na rua e o que se chama hoje de economia de mercado, na verdade, é economia de feira. Ele ficava andando na feira e via como é que se regulava o número de maçãs, o preço da maçã, da banana e por que as pessoas compravam. Esse mesmo modelo ele levou para a economia mundial. É isso que ele fez. Depois dele vem o Descartes. O Descartes foi talvez o pai de tudo que a gente conhece aqui do ponto de vista de filosofia de pensamento. Ele vivia numa época em que existia uma mistura entre igreja e ciência, entre mente e religião, entre mente e matéria, na verdade, né? Religião e matéria. E ele foi o cara que chegou e falou, matéria é uma coisa, religião é outra. E ele, com isso, permitiu o desenvolvimento das ciências como a gente conhece hoje. Né? A matemática como uma linguagem universal para explicar o mundo, e não Deus. Porque quando tinha uma coisa que contrariava a realidade, a igreja falava, é Deus que quis assim. E ele falava, não tem a ver. Existe uma linguagem universal chamada matemática, método, proposta, que explica o que está acontecendo. E Deus vem depois, talvez para explicar aquilo que a gente não entende. Ele usava muito Deus. Mas para falar, tudo aquilo que eu não consigo entender é Deus. Tudo que eu consigo entender é ciência. Entendeu? E aí ele começa a vir com toda a parte de formular hipótese, pergunta. E aí depois dele vem todo mundo que a gente conhece aqui. O Henry Ford, que talvez tenha sido o cara mais brilhante do ponto de vista de gestão, porque criou a linha de montagem e tudo que a gente conhece aqui, ó, tudo. Tudo que a gente veio dele, do mundo da escala. Divide, dá padrão, dá método e assim por diante. E aí veio o pessoal que aplicou o Deming, com a qualidade total, o Taishi Ono, com o sistema Toyota, Jack Welch, e isso aí serve tanto para a indústria como para serviços. São métodos de gestão que vêm da mesma origem. O que é essa origem, pessoal? Agora vamos entrar lá. No inconsciente de todos nós, roda esse programinha aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente roda. Tem um problema, primeira coisa que eu faço com o meu problema, se um problema é complexo, o que eu faço com ele? Eu quebro em probleminhas menores, porque aí eu vou resolvendo os problemas, delego,
e consigo resolver o todo. Mas para eu conseguir resolver isso aqui, eu preciso de estabilidade. Então eu tenho que resolver no momento em que fica estável. Ali eu consigo. Se o outro é instável, deixa de fora. E você vai resolvendo, resolvendo, resolvendo. Ele tem que ser previsível. E o que é objetividade? Eu tenho que sair da realidade, olhar de fora e tornar ele repetível. Nós todos pensamos assim. Vocês podem, né? Alguns mais, outros menos. Mas nós pensamos assim. Por que nós pensamos assim? É que eu quero chegar com vocês aqui. De novo, vocês já conheceram a pessoa do lado? Bate um papo rapidinho. Esses 4 bases aqui, tem alguma coisa a ver com o sistema escolar que vem desde o primário, ensino fundamental, né? Agora, para quem era do primário, né? Fundamental, médio, colegial, faculdade, até MBA, tem alguma coisa a ver isso aqui com isso? Vamos bater um papo. Exemplo que te fazem. Consegue ficar de braço cruzado aí no meio da pessoa? Quer Obrigado. Muito bem, pessoal. Tem que cortar de novo por causa do tempo. Mas a minha provocação está indo bem. Tem tudo a ver, gente. Olha lá. Ciências exatas, humanas e biológicas. Está errado aqui, né? Não, está certo, biológicas. Nós temos disciplinas, professores. Nós temos aulas expositivas. O que é aula expositiva? O professor me ensina, eu ouço. Né? Ele é o pai da história, eu não vou na realidade, eu saio da realidade e aprendo numa escola. Eu não vou na vida real aprender. Né? Programas mínimos, eu tenho que ter um currículo mínimo, eu preciso de estabilidade, eu preciso de previsibilidade, eu preciso de nota. Isso vem, gente, desde os nossos 5 anos de idade e vem até hoje. O nosso pensamento é, se eu quero entender a realidade, se eu quero aprender, eu decomponho, saio da realidade, aprendo, peço uma meta, peço um número, tirei 5, fiz minha parte na vida. E é assim que a gente pensa. Oi? Para os outros, É. Oi? 5 não, né? Vamos tirar uma notinha melhor. E tem um negócio interessante, eu dei, né, muito tempo aula, né? E eu falava, eu provocava meus alunos, não sei se por bem ou por mal, sabe quantas vezes nós mostramos a nossa média escolar na vida? Uma vez. No primeiro emprego, ou talvez você consiga sua bolsa de iniciação científica. Nunca mais ninguém te pede a sua média. Né? Então é triste, porque você passa 15 anos da tua vida tentando tirar 10, e aí só sua mãe dá parabéns. E ela esquece, né? Quando tira 10, colou de quem, né? Tudo bem? Então vamos lá. E aí vem para a pergunta, talvez, né, levando a gente para nós como gestores, nós estamos no evento de gestão, nós queremos provas, nós queremos certeza, nós queremos fazer planos concretos, nós queremos atingir resultado. Eu pus essa figurinha para falar exatas, biológicas, ciências sociais. Febre, uma conversa, uma equação. Qual desses 3 métodos me dá algo que é chamado de cientificamente comprovado? Qual dos 3? Que é o melhor método? Febre, né? Para quem tem filho, né? Teu filho vai com febre. Você vai lá no Einstein, em qualquer lugar que você for, olha o ouvido, garganta, é virose, né? A equação vai até aí. Ciência social, gente, isso aqui, como é que eu vou saber o que vai acontecer dessa conversa aqui? Não tenho a menor ideia. Talvez saia casamento, saia emprego, saia empresa, sei lá o que sai daqui. Eu não consigo comprovar. Então nós, como somos obrigados, do ponto de vista de gestor, a prometer resultado, a gente recorre
a tudo aquilo que a gente aprendeu e sempre a busca de uma solução exata, um método. Então, né, por que nós dividimos aqui? Vocês vão começar a entender, né? Tudo bem? Então, eu estou querendo levar a gente a entender muito rapidamente, de forma simplista, como nós pensamos, o nosso lado do pensamento, onde ele está. Eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês. Quem já conhece, por favor, não fale. Eu vou mostrar número e símbolo. Número e símbolo. Eu quero ver quem decora os 9. Tudo bem? Vamos lá. Número, símbolo, número, símbolo, número, símbolo. Pronto. Quem decorou os 9? Pô, vocês não pensaram rápido, gente. Que é isso? Vamos lá, de novo, vai. Pronto. Quem decorou os 9? Oi? Tem uma lógica, né? Todo professor põe pegadinha, né? Não põe à toa, né? Vamos decorar os 9 em 2 segundos agora. Ah, entendeu? O que é essa brincadeira? O que eu queria que vocês levassem daqui? Nós pensamos assim e eu quero que vocês pensem assim. Eu quero que vocês pensem enquanto jogo da velha. Você não precisa saber os 9 números. O que eu preciso saber? Existe um joguinho da velha onde tudo se conecta de alguma forma. O que é a aplicação disso que eu estou falando? É isso aqui, ó. Se você perguntar para alguém na sua empresa, como é que funciona a sua empresa, ele começa a desenhar o quê? Dá 5 minutos, ele desenha o quê? O organograma. Tem produção, tem venda, blá, blá, blá. Aí eu tenho um problema. Vou buscar a solução. O que eu faço? Compro um sistema. Contrato uma pessoa. Põe dinheiro. Entendeu? A gente sempre pensa quebrado. A gente nunca consegue, porque é muito complicado esse negócio do todo. Imagina, né? Você entra lá, vou fazer engenharia, você só vai ter uma nota depois de 5 anos. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí vão cobrar se eu realmente aprendi ou não, né? Melhor não, melhor fazer cada disciplininha, uma matériazinha, tiro 5 e vou para casa feliz da vida. O problema é que a gente não está conseguindo ir mais para casa feliz da vida. A vida está ficando um pouquinho mais complicada. E aí, ó, de novo, ó, isso que eu falei tem alguma coisa a ver com todas as instituições que a gente conhece? Governo, empresa, escola, exército, família, planejamento individual. O que vocês acham? Agora vamos conversar comigo aqui um pouquinho. Vocês veem relação entre esse jeito de pensar reducionista, quebrado, para todas as organizações que a gente conhece, até para a nossa vida pessoal? Sim. Existe uma hierarquia, a gente quebra, a gente reduz, a gente, entendeu? Nossa cabeça funciona assim. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês. Tenta fazer isso com sentimento. Cria uma hierarquia de sentimentos. O que vem em cima? É amor? O Proabílio ele falou ontem, é felicidade, né? Vamos ver, né? Entendeu? Mas nós conseguimos fazer uma hierarquia. Amor se divide em amor pela mulher, pelo filho, pelo Corinthians. Amor pelo Corinthians é frustração. Né? A frustração vem para cima depois do domingo. Não dá, né? Entendeu? Então aí começa a falar, mas existe um mundo exato. Mas existe um outro mundo aqui. Como é que eu junto os dois, né? Estão me pedindo um negócio meio esquisito. Então, o modelo clássico que a gente conhece de organização é isso aqui, ó. Tem um presidente, os diretores têm gerentes, têm supervisores, papapá. Nós aceitamos isso como uma realidade. E aí você tem que construir um modelo de gestão que satisfaça a este mapa mental. Não dá mais. E quando a gente fala de inovação, pessoal, qual área vai tomar conta de inovação aí? Quem é responsável aqui dentro por fazer e entregar inovação? Todos. E aí você fala, mas espera aí, eu estou lá numa caixinha aqui embaixo, talvez eu seja diretor de inovação, mas como é que eu vou envolver todo mundo? Se a outra área é gerida pelo outro cara, com outras metas, outras, né? Você nem consegue começar a conversa, porque a estrutura organizacional não te oferece isso. Os sistemas de RH, a nossa cabeça, né? A nossa cabeça consegue conceber, e aí você fala, vou fazer uma estrutura de célula. Nossa, que isso, gente? Estrutura de célula, de time, de grupo, de staff, não funciona. O mundo tem que ser pragmático, concreto, eu tenho um bônus para atingir, eu tenho uma meta para atingir, assim eu vou. Então, tudo aquilo, pessoal, que hoje em dia é interdepartamental, sofre demais para a gente fazer gestão. É inovação, é atender um cliente na data desejada. Quem é que entrega um produto na data desejada? Quem é responsável?
Todos. Se o cara não comprar na data certa, eu não entrego. Se eu não produzir, se eu não vender, se eu não entregar, né? Então fica aquele negócio, fica todo mundo olhando, putz, é mesmo, né? Atrasou. Fazer o quê, né? Mas deu dinheiro, oba, né? Deu dinheiro, entendeu? Sustentabilidade, para mim, é quem vem para matar a gente a pau. Vem para destruir tudo que a gente pensa. Inovação, resultado. E aí vamos para o suprassumo, capítulo 1 aqui, que é o PDCA. Então, né? Deming, qualidade total, todos nós aqui faz o seu PDCA. Planeje, defina a meta, execute, cheque a meta, corrija e faça de novo. Nada do que é medido pode ser gerenciado. Né? Então para gerenciar minha vida, eu tenho que pôr uma meta na minha vida, eu tenho que pôr um número, um indicador. Entendeu? Então vamos lá, agora parei um capítulo 1, pensamento atual. Vamos para o novo. Falar um pouco de caso da Axia, da nossa própria empresa. Ela é uma decorrência, talvez, de fugir um pouco desse PDCA. 3 sócios fundadores, cada um com uma história diferente. Eu, carreira acadêmica, professor da USP, pós-doutorado, o Plínio, que está aqui, carreira também corporativa, foi para a SAP, para a Itu, software, venda. E o terceiro sócio, Cato, consultor a vida inteira, Price, montou uma empresa, foi vendida para a Deloitte. Em 98 a gente se juntou, fez um projeto conjunto. Uso do SAP, do sistema SAP integrado, para quem não conhece, tipo TOTUS, Oracle e tal, em pesquisa e ensino. E em 2000 a gente ganhou o prêmio de melhor pesquisa nas Américas. Está aqui um cheque de $100 mil, né? Está o vice-reitor da USP com o cheque, eu estou com o troféu, óbvio, né? E aí, né? Passamos. Aí a pergunta de pesquisa era o mais incrível, gente, era o boom da internet. Por que as implementações de um sistema integrado não integravam a empresa? Né? A própria empresa que vendia sistema integrado fala, tenta descobrir por que né, todo mundo está usando, mas todo mundo fala, eu continuo usando o meu Excel, eu continuo usando o sistema paralelo porque eu não integrei. E aí nós passamos o ano 2000 inteiro estudando isso, que virou a Axia. Em 2003 a gente resolveu se juntar e montar uma empresa, porque a gente achava assim, todos nós, por motivos históricos, individuais, pensávamos como o jogo da velha. A gente não conseguia mais pensar separado. Porque a gente viu, o problema não está numa área, não está em TI. O problema está na gestão como um todo. Então, como é que eu crio uma metodologia de gestão, de transformação que fala do todo? Isso é que a gente tem feito. Né? Qual que é a decorrência? Esta empresa hoje tem 140 pessoas, tem escritório dos Estados Unidos, depois, quer dizer, não é um problema nem brasileiro, é um problema global, tá? Que está lá em Atlanta, levando a mesma coisa para todo mundo. Não vou falar da empresa, não é meu objetivo aqui, né? Mas assim, é o que, hoje, todo o trabalho nosso de transformação sempre olha 7 coisas. Eu não aceito fazer nenhum trabalho que não deixe de olhar 7 coisas. Visão compartilhada, o que as pessoas diferentes querem com aquela mudança, os indicadores e metas atuais, a estratégia para evoluir para o ponto B. Né? Então, eu tenho uma visão, põe todo mundo olhando igual, aí sim, agora eu posso fazer uma estratégia e ver se as metas estão em conflito ou não. E aí eu vou entrar em processos, pessoas, tecnologia e organização. Geralmente as consultorias falam processo, pessoa, tecnologia, mas quem muda é tecnologia. Tecnologia é o mais caro, mas é o mais fácil de mudar. Eu entro aqui agora, eu mudo meu PowerPoint, resolvi. Se eu mudo as pessoas, é um negócio totalmente diferente. E quando a gente fala de trabalhar junto, nós não fomos, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês no sistema de ensino. As provas são individuais ou em grupo? Individuais. Então nós somos sempre levados a pensar individualmente. Até a aula particular é em grupo, né? É sozinho, quer dizer. A aula particular, agora você vai aprender que você está sozinho só com a professora. Erro crasso. Não se aprende sozinho. Você só aprende porque tem outra pessoa. Então não é aula particular, é aula em dupla. Entendeu? Então vamos lá. Então essa é toda a metodologia de transformação que gera novos indicadores e metas. E esse é o modelo de gestão. Então repara, é só uma referência. Tem todas as áreas, mas a gestão, pessoal, é cadeia, é cross. Entendeu? Então, continua existindo os departamentos, mas a gestão não é mais isolada, é todo mundo junto. As metas são conjuntas, as reuniões pressupõem a participação de cada área, assim por diante. Também não vou ficar explicando para vocês, quem quiser a gente conversa, mas isso aqui é decorrência do pensamento diferente, deu nisso aqui, que algumas empresas estão adotando, né? Tem gente aqui que está usando isso aqui. E o mais legal, pessoal, é quando a gente explica para as empresas o que a gente está fazendo, eles dão nomes. E esses são alguns nomes dos projetos. Oxigênio,
Porque o dono da empresa falou, agora nós vamos respirar, né? Porque todo mundo, todo fim do mês, ficava lá chorando, reclamando, agora vamos ver se a gente respira. Projeto Oxigênio. Integrar, conectar, lógica, fluir. Então as pessoas entendem, agora chegou a hora da gente, né, deixar as coisas acontecendo, não ficar cada um no seu quadrado preso lá dentro. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Vamos agora inovar paradigma. Tentei quebrar um pouquinho do PDCA, do pensamento funcional e assim por diante. Eu vou propor para vocês, isso aqui é uma estratificação de como eu acho que a gente pensa, e quando a gente vai nos projetos, nos clientes, eu olho eles começam a pensar assim também. Então, para fim didático, eu criei um ciclo aí parecido com o PDCA, chamado PCRC. E eu vou pedir para vocês entrarem nesse ciclo aqui. E eu vou complementar o PDCA com esse ciclo. Começa aqui, ó, com propósito. Não começa com plano. Porque quando eu faço um plano objetivo, um plano do qual as pessoas não participam, não se apaixonam, não compram, o que eu tenho que construir para ele fazer o meu plano? Porque é o meu plano, é o plano da diretoria, o plano da estratégia. O que eu tenho que construir lá no RH para o cara fazer o plano? Vamos ver quem aqui. Pensa lá, o que eu faço para o cara fazer o que eu quero? Oi? Material humano, né? Mas para esse material humano eu faço o quê? Eu dou incentivo, eu dou um prêmio, eu dou um bônus. Então, a minha relação não é mais uma relação de compromisso, é uma relação de troca, baseada em dinheiro. Então, você vai fazer o meu plano, porque eu vou te dar uma nota 8, você passa de ano, você ganha um prêmio. Você tirar 10, você ganha um prêmio maior ainda. E o que acontece? Empresas de sucesso, pessoal, elas, antes de mais nada, elas têm muito claro isso aqui, ó, o meu propósito. Por que é que vocês escolheram falar talvez mais do lado direito do que do lado esquerdo? O lado esquerdo, pessoal, é o nosso PDCA, é meta, é objetivo, é assim por diante. O lado direito é o lado mais humano. Ali eu me identifico mais, eu gosto mais de falar disso do que falar daquilo. Só que eu fui treinado para falar daquilo e a gente começa a ficar num conflito enorme. Então, né, pense sempre, se eu estou fazendo um plano, qual o meu propósito? E explica para as pessoas qual o propósito. Convide elas para falar do propósito do seu plano, da sua meta. Não torne a meta uma coisa fria. Quando você ouve aqui o pessoal falar de liderança, liderança é isso, é pegar número em um plano concreto e transformar numa coisa que todo mundo se apaixona. O líder não é mais um gestor, é um cara que envolve as pessoas para fazer o que ele quer. Esse propósito, ao invés de eu levar para uma área e fechar, eu vou fazer o contrário agora, eu vou abrir. Eu vou levar ela para um contexto. Eu vou falar do meu propósito dentro daquele ambiente para onde eu estou indo. Por que fusões dão tanto problema? Por que melhores práticas às vezes não funcionam? Por que um sistema integrado funciona numa empresa e não funciona na outra? Quem viu ontem? Por que a mesma empresa que vende o mesmo produto, uma tem sucesso, outra não tem? Porque são contextos diferentes, são pessoas diferentes, ambientes diferentes, assim por diante. Fiz o contexto, não fecha, abre, vai no contexto e cria uma rede. Torne-se subjetivo, não se torne objetivo, não fuja da realidade, entre nela, converse com as pessoas, vai lá na rede e abre. E aí, por fim, essa rede vai gerar um conhecimento que valida a sua prática, ou invalida ou cria uma prática, um propósito, ou cria um novo. Então, a Axia hoje são 4 empresas. De um propósito, tinha um plano, entendeu? Então, a gente ficava sempre nessa concreto, não concreto, qualitativo, quantitativo. Um lado, outro lado. E a gente sempre foi treinado a olhar de um lado. A própria sala de aula, gente, é um lado. Entendeu? Existe sempre um lado da verdade, o lado da razão, o lado da emoção. Qualidade de vida não é trabalho, é fora do trabalho. Não faz mais sentido falar disso. A gente não consegue mais satisfazer as coisas. Então, vamos lá. Ó. Quando eu falo, então, de propósito, eu estou querendo trazer para dentro uma série de coisas que a gente fala, mas não consegue integrar no nosso sistema de gestão. Missão, visão, valores, razão de ser, comunicação e assim por diante. O meu plano tem que ter paixão. Se ele não tem paixão, ele vira uma relação de execução pura. E a gente tem que aprender. Quem de nós aprendeu a dar propósito e a comunicar propósito na sala de aula? Ninguém. A gente tem que fazer tudo isso sozinho. E aí, antes de falar de contexto, eu queria fazer essa brincadeira com vocês aqui. Ó. Quem conhece, né, tem caneta aí, eu queria que vocês desenhassem, inclusive. Alguém levantasse, só que eu fiz alto demais, agora que eu vi, né? Eu queria que vocês juntassem todos esses pontos com 4 retas só.
Quem consegue juntar todos os pontos, 4 retas sem tirar a caneta da lousa, é óbvio, né? Quem que... Meu propósito é fazer todo mundo pensar um pouquinho aqui. Ah, legal, todo mundo está fazendo papel aí, ó. Já conseguiu? Você conhecia? Já conhecia. Quem quiser eu pego uma devassa, trago para cá, né? Dá uma ajudadinha, né? Facilita, né? Quem conseguiu já? Fala, Gino. Desenha lá para nós. Você tem canetinha aqui, ó. Desenha na lousa. Olha lá. Vamos participar, vamos dividir, vamos, né? Vamos criar rede. Você alcança aí? Faz desenho embaixo, faz embaixo, Isso. Uma versão para seres humanos, não para gigantes, né? Vocês viram, o meu propósito foi nobre, mas não deu muito certo, né? Isso. Isso. Muito bem, muito bem. Salva de palmas aí pro Gino, né? O que o Gino teve que fazer para interligar? Ele saiu fora do quadrado. Entendeu? Então a gente põe justamente isso que todo mundo já se fica preso aqui dentro no campo visual. E para você resolver, às vezes você tem que sair. Contexto, gente, é isso. Saia fora do teu óbvio, da tua área óbvia e vá buscar relação. Então contexto envolve crença, cultura, ambiente. E aí, pessoal, existe uma coisa macroeconômica mundial acontecendo, que são os BRICS. O que os países emergentes provocam o mundo inteiro a falar de contexto e não falar mais da solução ideal? Né? O BRIC, como é que era o modelo anterior? De escala. Faço um produto, mudo a cultura mundial para comprar o meu produto e serviço. Eu mudo o contexto para querer o que eu quero. Não dá mais. Porque hoje 75% da renda per capita que mais cresce do mundo está fora do primeiro mundo. Mudou o contexto inteiro. Então a gente não vai conseguir. A estratégia de levar o produto global para um lugar local é muito difícil hoje. Tá? E aí entra também emoção, então entra todo lado mais emocional. E aí você faz o quê? Abre esse propósito nesse contexto para uma rede. E aí vem outra coisa que a gente fala e não consegue entrar na gestão. Web, rede, relacionamento, desenvolvimento organizacional, engajamento, compartilhamento. São coisas diferentes. Nós não fomos ensinados a chegar numa sala de aula. Agora pega esse conteúdo, vai lá na realidade, conversa com a realidade e tenta, né? Pessoal, não sei quem fez engenharia aqui, eu vou contar uma que talvez o engenheiro entende melhor. Eu tive aula de álgebra linear. Eu aprendi dimensão 25. Eu até falo, eu não consigo nem entender 3 dimensões, né? Como é que eu vou falar de dimensão 25? Para mim é aquela coisa mais absurda do mundo. Não existe nem quarta dimensão, vai existir dimensão 25. Até que um dia um cara chegou para mim e falou, sabe por que o Laplace, que é o cara que bolou esse negócio, fez? Por que ele percebeu que na dimensão que ele estava ele não conseguia resolver o problema? Ele criou uma outra dimensão onde ele conseguia resolver o problema e transportava para lá. Eu falei, por que o professor nunca me falou isso, né? Falava na primeira aula, até entendia porque o cara bolou dimensão 25, né? É isso, sai né? E vai na realidade para explicar para as pessoas o que está acontecendo. Fiz a rede, gente, aí é conhecimento. São organizações que aprendem. Você não aprende indo para a tua mesa e ficar sentado fazendo sozinho. Esquece. Aprender é compartilhar, é dividir. E aí, quando você abre a rede, ela vai gerar um conhecimento muito maior daquilo que você esperava. E esse conhecimento fecha o propósito ou não? O que tem a ver esse ciclo com inovação? Por que nós estamos aqui no espaço de inovação? Inovar não é eureka. Inovar é uma emergência de uma série de coisas que acontecem até que alguém, né, põe o ovo em pé, mas assim, a galinha teve que pôr o ovo, alguém teve que fazer a mesa, entendeu? Então a inovação sai muito mais desse ciclo do que o PDCA, por isso que eu pus a banana que nem inovação. Se a gente continuar pensando enquanto PDCA, nós vamos sofrer muito para inovar.
Então a gente tem que fazer os dois lados ao mesmo tempo. Então, qual que é a proposta que eu queria levar para vocês para casa? É fazer isso aqui, ó. Isso aqui, gente, a gente já conhece muito bem. Não preciso explicar para vocês. Expandam o pensamento de vocês para cá, ó. Façam isso aqui, ó. Toda vez que tiver um problema, faz com a mão assim, ó. Deixa eu sair de onde eu tô e deixa eu pensar o propósito do que eu estou fazendo, onde eu estou, olhe em volta. Cria uma rede para discutir com você. Por que eu pedi para vocês conversarem com o cara do lado? Para vocês criarem uma rede, para conversar, bate-papo. Né? Infelizmente as organizações agora, né, bate-papo é ruim. Não é ruim, gente, é o contrário. Quantos de vocês não viveram na vida que tiveram uma melhor ideia no café, no churrasco, né, fora da reunião do que lá na reunião? As organizações só nos fornecem fóruns fechados. Ela inibe a conversa. E inovar é conversar, é ir para fora do contexto, entendeu? E é isso que eu estou falando. Então não é substituir, é sempre um lado e outro. O PDCA sempre vai existir. Eu preciso de escala, eu preciso de exatidão. Agora nós temos que nos desafiarmos para olhar o outro lado com a mesma ciência, digamos assim, do que a gente olhava para o lado de cá. Para quem quer ler um livro desafiador, leia um livro, não, o nome é até chato, né, do Michael Jackson. É um professor inglês. Depois, quem quiser, chama Creative Holism. Holismo criativo. Ele pega todos os métodos tradicionais de gestão, critica e dá novos, que são nomes totalmente diferentes. Esqueci de falar um negócio importante. Quem pegou o Descartes, qual ciência, pessoal, disciplina, que propôs se explicar o mundo? Foi a física. A física pegou a matemática e falou, eu vou explicar a origem do universo, eu vou explicar a movimentação dos planetas, eu vou explicar tudo pela matemática. Até a hora que eles chegaram num ponto que eles não conseguiram explicar tudo. Aí eles bolaram o quê? Física quântica. Chegaram a uma formulação que não existe realidade. Tudo é subjetivo. Então a própria física já provou que esse pensamento aqui ele nos leva e nos ajuda muito até um ponto. De um ponto em diante, gente, se eu não pensar diferente, eu não saio do lugar. Então, ó, eu trouxe um caso prático para vocês entenderem do que eu estou falando. Por isso que eu falei lá dos equipamentos hospitalares. Um pessoal pegou e falou, para de ficar pensando em manutenção, vamos lá na África, né? Vamos levar o nosso propósito, que é esquentar os bebês, e vamos falar lá na África, nos países que estão com problema. E eles foram lá, discutiram, até que uma pessoa, uma enfermeira, falou, olha, existe um produto que vem do primeiro mundo e que dura 20, 30 anos. Aí o pessoal, que produto que é esse? Vamos ver quem aqui. Carro importado. Não, lá no caso lá do país era Toyota. Fala, é verdade, Toyota é 100% importado e dura 20, 30 anos. O que eles fizeram? Criaram uma rede Toyota, concessionárias e mecânicos, e daí nasceu o quê? Uma incubadora 100% com peças de carro Toyota. Né? E que resolve o problema. Entenderam o que eu estou... Né? Então, esse ciclo, gente, ele te abre um mundo de possibilidades, mas desafia pra caramba, porque o outro aqui, vamos criar um sistema de manutenção, vamos importar, né? Vamos fazer um frete aéreo por doação para levar o mecânico para o hospital. Acabou. Faz com peça lá de Toyota e resolvemos o problema. E está funcionando, gente. By the way, está lá funcionando, tá? Então, eu ia fazer um exercício aqui com vocês, mas pelo tempo, né, eu não vou ter tempo. Porque eu queria que vocês levantassem, escrevessem aqui, de cada lado, o que você vê quando eu estou falando dessa dualidade? O que é um lado que você sabe muito bem e qual que é o oposto? Faz só rapidinho mentalmente. Se alguém quiser lá escrever, eu até pedi para tirar foto, para mandar a foto para todo mundo aqui, compartilhar o conhecimento, esse PCRC que a gente está fazendo aqui, para a gente dividir com todo mundo. Quem que quer falar uma dualidade assim? Que nem eu falei, qualitativo, quantitativo. Outro. Racional, emocional. Objetivo, subjetivo. Conhecido, desconhecido. Tá bem. Fechado, aberto. Pessoal e grupo. Claro, escuro. Tangível e intangível. Gente, mais de 50% do valor das empresas na Bolsa de Nova York é intangível. Se você fizer a liquidação da empresa, não tem ativo para pagar o valor que ela vale na Bolsa.
E nós fazemos tudo método de ROI tangível. E por que ninguém cria outro? Porque ninguém consegue entender que tem que pensar diferente. Por isso que eu estou falando que sustentabilidade bota em xeque. Vai fazer ROI de projeto de sustentabilidade. Ninguém quer fazer, porque é despesa. Ninguém vê o intangível de bem para a sociedade e assim por diante. Quem mais? Masculino e feminino. Tácito e explícito. Não está lá, ó. Explícito e tácito, quantitativo e qualitativo, técnico e argumentativo, razão e emoção, orçamento, missão e visão, isenção e compromisso, contrato e confiança, subordinação e participação, TI e RH. Eu vou mostrar para vocês. Pus de propósito aqui. São dois lados da mesma moeda, gente, e a gente não consegue ver. Tá? E aí até pôs umas provocaçõezinhas. A Marge Simpson, para onde ela vai? Repara que toda história tem esse dual. O americano é que juntou num só. O super-homem faz tudo. O japonês já não, fez Power Ranger. E o mundo é Power Ranger, não é mais super-homem. Não tem super-homem para resolver o que a gente está querendo. Então a Marge é a razão da família, papá, né? E o Homer é o lado da emoção. O Bip e o Coiote. Para quem quer ver uma pesquisa sobre cultura sensacional, lê Alfredo Berens. Ele pegou e foi para todos os países da América Latina e perguntou: você torce pelo Bip ou pelo Coiote? E esse foi o método de pesquisa dele. Case de sucesso de Harvard. Por quê, gente? Ó, o Bip é o lado de lá, o Coiote é o lado de lá. Países com estrutura educacional muito forte torcem para o Coiote. Porque mesmo que ele não pega o Bip, ele faz plano, ele se esforça, ele trabalha, papá. Países latinos mais puros torcem para o Bip, que é o malandro, que dá um jeito, dá uma volta, dá um balão no cara, entendeu? É verdade, gente, vocês dão risada, mas é verdade. Na empresa, vocês não conhecem os coiotes, os Bip? Então, na sala de aula tem os coiotes e tem os Bip. Dunga aqui, quem que é o outro lado? Romário, tá lá, entendeu? Foi o que conseguiu fazer a gente ganhar aquela Copa lá. O Dunga falou: deixa o cara, eu corro por ele, deixa ele fazer o lado dele, deixa ele beber, deixa ele sair, faz parte, eu me comporto. E no fundo, que a gente está falando o tempo todo que eu fiz essa divisão aqui, que eu não sei se funcionou, o tempo todo nós estamos falando do nosso tico e teco. E a gente é educado só pro tico, e o teco fica para a gente dar um jeito lá em casa, na nossa vida pessoal. Não dá, mas o mundo é redondo, entendeu? Assim, por 100 anos, ele ajudou a gente pra caramba a explorar um mundo de escala. Ele não ajuda mais. É disso aqui que a gente está falando. Toda a neurociência está levando a gente a entender. Cada hemisfério do nosso cérebro leva para um lado. O lado emoção, o lado razão. Não adianta ficar só trabalhando um lado no mundo da gestão. Eu tenho que trabalhar os dois simultaneamente. Então, toda vez que você tiver uma sinuca de bico, faz assim com o dedo, vocês vão lembrar. Pô, deixa eu sair um pouco para cá, né? Deixa eu dar uma volta, que aí talvez eu encontre a solução, né, para a gente fazer. E aí eu vou chegando na parte final, eu adoraria falar de um monte de paradigma que a gente encontra e que a gente está tentando inovar, que é a razão de ser da nossa empresa. Então, se vocês perceberam, parece assim, hoje eu não trabalho mais, eu me divirto um monte, né? Eu adoro o que eu faço e esses desafios tem um monte. Vai desde desdobramento estratégico. Como é que é desdobramento hoje? Faz a estratégia, a diretoria conversa, faz um business plan e desdobra. Meta. Aí o diretor tem um bônus para aquela meta e a estratégia não é mais da empresa, é dele. E aí ele sai correndo fazendo a meta dele, jura que está fazendo tudo certo. Minha avó chamava isso de mapa do inferno. O caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. Então você jura que você está fazendo o seu trabalho certinho, quando você vai olhar a empresa, aí tem um bacana para vocês lembrarem. Eu chego e faço assim, ó, compro um SAP, um Oracle, boto lá um sistema MRP, não sei se vocês conhecem, mas MRP desdobra. Um carro vai 5 pneus. Para eu vender 1000 carros, eu tenho que fazer 5.000 pneus. É basicamente isso. Por que é tão difícil fazer esse negócio funcionar? Não é nem conta de vezes e dividir, é só mais e menos. É porque eu boto lá, tem que vender 100 carros, mas se o vendedor vender 200, ele ganha o quê? Ele ganha um prêmio ou ele é punido? Ele ganha um prêmio. Então, todo mundo está comprando e produzindo para 100, só que tem um monte de gente tentando vender 200. Não faz sentido, do ponto de vista racional, né?
Entendeu? Então, esse sistema que a gente está trabalhando hoje. Como a gente calcula a viabilidade econômica? Steve Jobs jamais teria feito, se tivesse feito planilha de ROI do jeito que as organizações pedem. Ótimo local, como a gente compensa e bonifica as pessoas. Eu vou falar de 2 aqui rapidamente, só para vocês entenderem. Processo. Processo, gente. A gente aprendeu a desenhar processo como caixinha, setinha, caixinha, setinha, caixinha, setinha. Isso é o lado explícito de um processo. Só que o processo tem gente. Você não consegue desenhar todas as caixinhas e setinhas que a realidade tem. Você redesenha algumas. No meio, quando alguma coisa sai fora do normal, você tem que conversar. Bate-papo. Então, no fundo, gente, um processo de negócio de uma empresa, quando vai do começo ao fim, ele é uma agregação de conhecimento. Algumas pessoas conhecem o fornecedor, compram, entregam, produzem, ou se ela fazem serviço, põe o dinheiro no caixa. É sempre gente que conhece alguma coisa e passa para o outro. Só que a gente, pela nossa educação, a gente só fala do explícito. Então a gente nunca fecha o loop do conhecimento. A gente não sabe socializar conhecimento. As organizações não dão opção de socialização. Eles falavam, reunião demais é ruim. Tudo bem, tem reunião que não é produtiva, mas tem coisa que eu tenho que fazer. E aí, pessoal, o que acontece na realidade das empresas? A área de TI fica falando do explícito e a área de RH fica tentando falar do lado de socialização do conhecimento. E um não fala com o outro. E são os 2 lados da mesma moeda. Os 2 trabalham com o conhecimento. Um dentro de pacotes e o outro em gente. Mas são a mesma coisa. Entra computador, vai gente, bota para o computador, vai para a gente, e a gente não consegue ver isso como uma coisa só. Então, por exemplo, uma proposta que poderia sair dessa sala, TI e RH são a mesma coisa a partir de hoje. Por que não? 2 trabalham com conhecimento. São a mesma coisa. Outra coisa, então, aqui, né, que é a ideia. A outra, que é essa que eu queria que vocês levassem para casa. Essa vez é a que mais me impacta hoje. Eu sinto, entre várias dificuldades de falar de gestão integrada, gestão de cadeia como um todo, muita dificuldade de falar com quase todo mundo, com exceção do presidente, que enxerga o todo. E talvez a área que tenha mais problema é o RH. O RH é o que tem maior dificuldade de fazer a conexão dele com o negócio. Até porque a formação dele é mais humana, então ele não tem aquele linguajar do mundo do negócio. O próprio negócio olha o RH como uma coisa meio isolada. Põe lá, contrata, retém talento, mas e a cultura para fazer o negócio rodar? Entendeu? Como é que eu gerencio crenças, valores, motivação e assim por diante? E aí tem esse cara aqui, que ele é da antroposofia, e ele fala um negócio brilhante. As pessoas não pertencem a empresas. Eles não se relacionam com uma organização. Pessoas se relacionam em grupos. Isso vem do mundo da caverna. Nós nos relacionamos em pequenos grupos. Eu não consigo me relacionar com 30 pessoas. Eu me relaciono com 5, 7, 10 talvez. E aí quando você para pensar, as empresas oferecem que grupo formal para as pessoas conversarem? Entendeu? Que ela fala assim, aqui está o seu grupo. Que grupo é esse? Os departamentos. Então eu só consigo conversar sobre a minha função. Eu nunca consigo conversar sobre algo fora da minha função. Então tudo aquilo que depende de interdepartamento é muito informal. Eu tenho que ir lá, ter vontade própria e conversar com o cara da outra área para poder resolver o problema. Só que isso não entra na minha avaliação. Se bobear, entra pelo contrário. Não é medido, não é recompensado. Então o que as empresas precisavam fazer, né, e aí está aqui, não posso por causa de tempo, mas assim, é isso aqui, desculpa. Né, os grupos que a gente oferece para as empresas, para as pessoas, são só grupos funcionais. É que nem você fez engenharia, você só vai estudar coisa técnica. É um absurdo. Porque o mundo que ele vai viver não é só técnico. Assim como o mundo biológico não é só biológico. Assim como a ciência humana não é só humana mais. Como é que você vai pegar um sociólogo e falar de web? Entendeu? Ele vai fazer uma interpretação torta da realidade. Então a gente está numa sinuca de bico toda vez que a gente entra naquele mundo de pensamento PDCA e não expande ela para fora, sai para fora. E talvez uma alternativa para as empresas sejam criar grupogramas. Grupos interdepartamentais junto com grupos departamentais funcionais. Entendeu? Oferecer um leque diferente de grupo.
que é um funil de inovação? O funil de inovação nada mais é do que formalizar grupos abertos de inovação para que as pessoas consigam participar. Isso vai servir para sustentabilidade, serve para atendimento ao cliente, tudo aquilo que é interdepartamental. Então, a gente também poderia sair daqui e falar, ó, mata o organograma e vamos criar o grupograma. A diretoria é um grupo. Se você parar para pensar, a diretoria é um grupo interdepartamental. Por que para baixo não pode ser? Tudo bem? Então, estou acabando aqui, só para provocar, para quem ainda fala, putz, o cara está muito pessimista, que o mundo vai mudar, não, vai demorar 100 anos. Isso aqui, pessoal, é um estudo da ONU que mostra como é que da onde vinha a energia da humanidade. Então, né, era madeira, virou carvão, depois petróleo e está acabando. Os historiadores falam, a cada troca do modelo de energia, a sociedade mudou. Sociedade rural para a sociedade urbana, urbana para o mundo em escala, e nós estamos no meio da troca de energia não renovável para energia renovável. E a energia renovável, ela tem uma coisa lá dentro que vai fazer o que é? A energia renovável é o quê? Eu faço energia, uso e renovo. Todo mundo vai começar a pensar em ciclos, em círculo. A China já chamou corporação circular. E aí está aqui, ó, o modelo que está sendo seguido, que chama simbiose industrial ou ecologia industrial. Ó, antigamente, eu tinha recursos ilimitados, gerava desperdício ilimitado. E nós estamos indo para um modelo, gente, onde tudo vai fechar. Vai entrar energia renovável e todos os produtos que eu gero de externalidade, seja ambiental ou social, vão ter que virar input de outra coisa. Entenderam? Então, se eu gero, sei lá, algum subproduto que eu jogo fora, eu vou ter que me comprometer a falar, isso aqui vai virar matéria-prima de um outro negócio, e assim por o mundo vai se fechar. Pode demorar 10 anos, 20, 100. Vai acontecer. Ou a gente não resolve o problema do planeta. Nós vamos ter que nos fechar. Não adianta mais eu sair da realidade e falar, eu sou um ser fora da realidade. Próximos passos para nós, ó, convite, apliquem esse PCRC em problemas que vocês tiverem, me dê um feedback, quem quiser dividir, manda um e-mail, né? Estamos lá na Axia, entra no site, tarará, ou para alguém da Axia. E se der, né, agora que vocês se conheceram um pouquinho, né, criar uma rede de compartilhamento aqui. Agradeço, aqui está meu e-mail, espero que tenha sido interessante para vocês aí. Obrigado.